Oi, pessoal. Hoje é 22/7/2020. Tentei fazer esse vídeo mais cedo, não foi possível porque o material é muito extenso. Ele vem de um link que eu recebi hoje cedo, de uma amiga nossa aqui do canal, que considera esse o vídeo que eu vou deixar na descrição como um dos melhores documentários ou resumos da situação atual. Concordo com ela. Assisti pela manhã e passei o dia assistindo repetidas vezes, de forma que eu pudesse compilar o máximo de informações importantes para então trazer para vocês. Resolvi dividir em duas partes, para que fique mais fácil da gente compreender, mais fácil da gente internalizar, porque é muita informação. O vídeo está todo em inglês, muita informação relevante, então vocês vão entender o motivo da gente ter dividido em duas partes. Na primeira parte, que é esse vídeo, a gente vai falar dos personagens, de alguns dos personagens principais dessa grande operação militar que está acontecendo em todo o mundo nesse momento. Na segunda parte, nós vamos falar do desenrolar e das consequências que a gente está testemunhando devido ao que a gente vai comentar nessa primeira parte. É um vídeo muito importante, é um vídeo que vai nos ajudar, me ajuda. Todas as informações que eu trago para vocês são pesquisas que eu realizo para o meu próprio entendimento do que está acontecendo no meu entorno. É da minha natureza buscar a informação, saber mais. Eu me divirto fazendo isso. Eu cresço fazendo isso. E eu cresço mais ainda quando eu compartilho essa informação. Eu não guardo para mim. Tudo que a gente tem, a gente deve compartilhar. Gera polêmica, gera mais dúvidas, mas gera também muita coisa boa, porque a gente vai conhecendo mais pessoas, tendo acesso a mais informações, e o quebra-cabeça, que é de pecinhas bem pequenininhas, vai chegando e sendo montado. Estamos num momento muito difícil, mas já estamos no final. O pior já passou. Agora, o que a gente vai testemunhar são os últimos berros dos que perderam. Eu não afirmo isso, eu sei isso. Eu sei porque eu tenho dentro do meu coração a voz de Deus que Ele não nos abandona. E Ele está com a gente para a gente vencer todas as situações. É uma situação grave que o mundo está enfrentando, que as pessoas não têm quem não sinta, e é um momento de a gente refletir, botar a cabeça para pensar, o coração para sentir. Então eu compartilho com vocês já essa apresentação e em breve vou compilar o restante para a gente continuar debatendo. Eu começo a apresentação justamente com uma imagem que eu achei maravilhosa, que é a de um amanhecer. Estamos amanhecendo para um novo tempo. Não é fácil, vem muita coisa junto, é preciso revirar muitos pântanos, arrancar muita erva daninha, mas precisamos fazer esse trabalho se a gente quiser plantar para viver bons frutos, para termos bons frutos. É importantíssimo que a gente não perca a esperança. O que nos move aqui a trazer informação, a buscar informação todos os dias, é a esperança que dias melhores estão a chegar. E estão a chegar porque dentro do nosso coração a gente
Tenha essa certeza. Não adianta virem me dizer. Eu tenho que ser essa fé, eu tenho que expressar essa fé nas minhas ações. E é por isso que eu sigo aqui buscando mais material para nós debatermos, não para convencer ninguém. Que a operação é real, e que ela existe, e que ela é para combater o maligno, quem não sente é porque não tem ainda o toque divino consciente em si. É o momento da gente silenciar a nossa pressa, a nossa angústia e nós nos colocarmos a ouvir a voz do silêncio que nos fala o tempo todo. É uma operação militar que está em curso e que já vencemos. Eu começo essa apresentação justamente com uma frase lindíssima do meu querido Santo Agostinho. Ser cristão sempre foi e sempre será um desafio à nossa coragem. Não é cristão quem é covarde. Saber que a operação está em curso, saber dos tanques, saber dos porta-aviões, saber dos mariners que estão atuando no mundo inteiro, não é suficiente se não houver a fé certa em Deus, que é o único poderoso e que pode resolver as coisas como num vento e que nunca nos abandonou. Nós só precisamos nos reconectar, aceitar de novo a presença dele dentro da nossa vida de forma consciente. Então, eu começo essa apresentação apontando exatamente o dia em que nós começamos a ver as mudanças acontecerem. No dia 9 de novembro de 2016, foi o dia que o presidente Donald Trump recebeu o comunicado pelas urnas apuradas lá nos Estados Unidos de que ele era o vencedor daquela eleição em 2016. Contra todas as perspectivas políticas, contra todas as pesquisas de boca de urna, contra todas as vontades do governo e do sistema até então, ele venceu. Exatamente num dia 9/11, que nos remete a 2001, o mesmo evento que tanto nós assistimos repetidas vezes ao longo dos anos, que foi o atentado de 2000, às Torres Gêmeas em 2001. Aquele atentado, que muito já se fala em ser totalmente manipulado, não teve nada de atentado, nada de ataque terrorista. Ali o mal começava o processo de aniquilar a nossa ligação com o nosso Pai, Criador da nossa vida e que nos impulsiona a todo momento. O 9/11, que é exatamente esse número, olha só, 9/11 é o dia em que ele recebeu o comunicado da vitória. É um símbolo. O 9/11 de 2001 foi um símbolo que eles tentaram desligar a nossa conexão com o nosso Pai Criador e instalar o mal como supremacia no planeta. Eles não conseguiram. Em 9/11 de 2016, Donald Trump assumiu a vitória dele e, em seguida, começou a trabalhar para realizar o que nós estamos prestes a ver concretizado. Eu não estou fazendo campanha política, não era simpática ao Trump nessa época, inclusive acompanhei muitos debates, sempre o criticando, mas ao longo do período que ele está eleito, eu estudei, eu pesquisei, eu assisti televisão e eu criei o meu
entendimento em relação a tudo isso que está à nossa frente. Estamos num momento de revelações. Esse homem se revelou para mim, o homem que está de fato conduzindo as nações do planeta a um novo tempo. E eu vou explicar por quê. No slide seguinte, mostra a logomarca do NSA, National Security Agency. É o serviço de inteligência americano que tem câmeras por todos os pontos possíveis e imaginários. E entenda-se como pontos, são pessoas, são vigias, são espiões, são agentes que estão observando tudo que está sendo feito, tudo que está sendo conduzido dentro daquele país. Pois eles tinham fitas gravadas, DVDs, enormes livros com todas as informações de toda a crueldade, toda a maldade que era realizada por décadas e nunca foi combatida. Pois em 2018, eles desclassificaram, ou seja, eles trouxeram à luz. E por que isso foi possível? Porque o sistema foi quebrado. Não mais estava no poder alguém que queria manter toda essa maldade escondida. Esse é Donald Trump, não entendam como presidente dos Estados Unidos apenas, como se isso fosse um cargo qualquer. Não é. Mas ele está comandando uma operação militar mundial, baseado nas informações verificadas e organizadas pelo NSA, que eu falei no slide anterior. Ele é hoje chamado de Commander-in-Chief. Ele não é só presidente da República. Ele é o homem mais poderoso do planeta. E ele combate, não é uma briguinha da esquina, não é um robozinho, que mesmo assim deveria ser sempre combatido. Ele está combatendo o maior tráfico e é inadmissível que ainda em 2020, depois do homem ditamente conhecidamente ter ido ao espaço, depois do homem voar de avião, a gente ser capaz de ver tamanha crueldade contra um semelhante. E ainda mais um semelhante que é um inocente, um indefeso. Todas essas informações foram arquivadas e negligenciadas de propósito pelos governantes do mundo até a chegada do Donald Trump. A gente já está falando nesse assunto há bastante tempo, todo esse período de quarentenas, a gente está estudando, muita gente está chegando ainda com algumas dúvidas, mas é o maior tráfico de drogas que existe no planeta. Mas tudo tem um fim, e é chegada a hora desse fim. Um homem, como a gente sabe, não faz nada sozinho. Quem faz tudo sozinho é um sonhador. Deus tem sua hierarquia, pois Donald Trump também tem seus aliados. E isso tudo começou em maio de 2017, quando ele, com a ajuda, claro, da inteligência, que já há muito tempo pesquisava e organizava essas informações, tirou do poder o príncipe Al-Walid, que está ali no alto na imagem, e passou a família do príncipe Bin Salman o poder da Arábia Saudita. Pois ele foi até a Arábia Saudita se encontrar com a nova família real, governante da Arábia Saudita, como um aliado, e eles no dia seguinte
no dia seguinte, ofereceram ao Donald Trump a maior honraria, que é essa cerimônia em que apenas o rei ou o comandante daquela nação recebe. Ele está segurando uma espada que representa isso. Essa foi a expressão, o simbolismo de que a Arábia Saudita passava naquele momento a ser um aliado dos Estados Unidos. Não dos Estados Unidos, me corrijo, de Donald Trump. Em seguida, o filho que eu mostrei na foto anterior, que é o príncipe, passou a ser uma pessoa chave em todas as ações do Donald Trump. Ele foi pessoalmente, e aqui são alguns registros, foi pessoalmente falar com executivos da área de comunicação, de tecnologia especificamente, né, da internet. Então aqui ele está falando com o Jack Dorsey, que é do Twitter, um pedófilo verificado e investigado já há muitos anos pelo FBI, e falou com o Mark Zuckerberg, outro frequentador também da ilha de Epstein, como a gente tem falado nos vídeos. Em seguida dessa viagem à Arábia Saudita, o Donald Trump foram só 2 dias na Arábia Saudita, ele faz uma visita imediata a Israel. Todo mundo criticou o Donald Trump naquele momento, como se o Donald Trump fosse então um puppet ou um fantoche na mão dos judeus banqueiros. Muito enganado. Ele foi até lá expor aqueles documentos todos que eu mostrei nos slides anteriores ao governo e aos empresários em Israel de tudo que ele já sabia. E disse: ou vocês fazem o que eu quero, ou vocês fazem o que eu quero. Pois assim foi feito. Como símbolo dessa submissão aos Estados Unidos, Israel mudou, né, a capital, não foi Israel, mas Donald Trump sinalizou, me perdoem, Donald Trump sinalizou a submissão de Israel no momento em que ele troca de Tel Aviv para Jerusalém a embaixada americana. Tem registro disso por toda a internet, foi um debate, inclusive o Brasil entrou nessa questão, mas a gente vai focar hoje em Donald Trump. Bom, saindo de Israel, ele vai para o outro ponto mais importante do planeta, que era o Vaticano. Essa foto se tornou um ícone da internet, porque o Donald Trump está risonho, feliz, contente, no enorme feito que ele tinha conseguido. Nesse dia, 24/5/2017, Donald Trump fez com que o Vaticano assinasse um documento se submetendo aos documentos que o Donald Trump tinha apresentado. Ou seja, o Papa assinou a sua submissão aos Estados Unidos. Isso tudo é importante pelo seguinte: quem controla o Vaticano com a figura do Papa, e por muitos anos foi assim, foram os jesuítas. Os jesuítas, eu conheço bem, porque eu sou de formação jesuíta, eu estudei em colégio jesuíta, eles sempre na história estiveram relacionados à educação, às finanças. Então hoje a Igreja Católica é a empresa e é o fundo de investimento mais rico de todo o planeta. Não são só obras de arte sem preço que eles têm.
Eles tinham, na verdade, eles tinham muito ouro, muita informação, muito dinheiro. Não é à toa que presidentes brasileiros iam lá, presidentes americanos iam lá, todos com um papo bastante risonho. Mas isso acabou. Aqui eu botei um esqueminha, está no vídeo, esse esquema é excelente porque ele mostra quem é que está no topo da pirâmide, no controle do maligno que até então governava, que até então exercia algum poder na nossa existência, na nossa sociedade, enfim. No momento em que o Papa assinou a submissão ao Donald Trump, ele imediatamente cortou as pernas dos fundos que atuam em Londres. Mas como assim em Londres? Sim, porque o banco, a inteligência, vamos passar para o próximo slide. A inteligência de tudo acontecia no Vaticano, ali nos subterrâneos do Vaticano, tá? O dinheiro, o ouro, as preciosidades, o conhecimento, tá tudo lá. No próprio Vaticano aconteciam até então rituais, mas era em Londres que as operações financeiras funcionavam. Não queiram se misturar com essa gente. Foi dito por um dos assistentes do Donald Trump. Eles são perversos. Mas cada um é juiz de si, na verdade. A gente sabe das informações e tem que pensar. Ninguém aqui está sendo obrigado a coisa nenhuma. E até então, até a chegada do Donald Trump, a força militar do planeta era exercida em Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos. Então aqui você vê uma tríade do mal. O braço financeiro funcionando em Londres, a inteligência maligna saindo dos subterrâneos do Vaticano e se espalhando por todos os buracos do mundo e usando a força militar de fantoche, de vidas humanas pelo resto do mundo através das guerras, das supostas guerras que a gente presenciou, que a gente testemunhou ao longo das últimas décadas. Bom, eu quero fechar essa primeira apresentação com essa frase. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Nenhum futuro vem a nós que não seja pela mão do nosso Pai Criador. Ele nos dá o impulso, ele nos dá o fluxo de energia para a gente conduzir as nossas atividades e, principalmente, ele nos deu o nosso livre-arbítrio para a gente, por nós mesmos, decidirmos os caminhos a percorrer. Não há outro caminho que não seja o retorno a Ele, para sermos de fato felizes. A gente chegou num ponto de humanidade muito grave, muito grave. Eu duvido que a gente tenha o número exato de vítimas disso tudo. Eu duvido. Ninguém vai saber fazer essa conta. Agora, é hora de arregaçar as mangas, se colocar firme, forte e consciente, porque o tempo chegou. A operação existe e ela está no final. É
por isso que as informações agora aparecem. Em 2017, elas começaram. Estamos em 2020, prestes a vermos toda essa sujeira de fato julgada e punida. Porque muita gente é bye-bye, como eu falo. Mas tem muita gente graúda que está sendo guardada para o final da festa. A dúvida é: você vai continuar assistindo televisão, a novela, ou você está disposto a trabalhar pelo bem? Não é com Donald Trump, não é com a Ana Marins, é com ele. Pequenos trabalhinhos no bem. Isso é tão difícil. A gente precisa se unir e não mais se agredir. O mundo está doente. A gente precisa ser reabilitado. É chegada a hora. Está acontecendo. Não tenha dúvida. Se você tem dúvida, estuda, busca e você vai encontrar. Mas busca pelo seu entendimento, pela sua voz, que ele fala. A parte 2 vem. E a gente vai ver muita coisa, que inclusive envolve o nosso Brasil. Muito obrigada.